Pare tudo agora. O que você vai ouvir neste vídeo pode romper ciclos de confusão, paralisar ciladas e desfazer investidas espirituais disfarçadas de rotina. Se a sua vida tem sido travada por situações que não fazem sentido, se você sente que algo opera contra você por trás das aparências, então você foi guiado até aqui por um motivo sério. Não ignore essa chance. Existe uma mensagem escondida por trás da dor que você sente, da luta que você enfrenta e da resistência que tenta te parar. Cada frase que será falada aqui é uma arma liberada do céu para confrontar forças que operam em silêncio. Mas atenção, essa revelação só será liberada para quem tiver coragem de ouvir até o final. Sim, o salmo que quebra o oculto será anunciado. Mas não agora. Ele virá no tempo certo, porque antes você precisa estar espiritualmente pronto para recebê-lo. Se você está cansado de andar em círculos, se o fardo tem sido pesado demais e nada parece evoluir, este é o momento de dar um basta. Deixe um comentário agora dizendo: hoje tudo será desmascarado. Isso é um ato de fé. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho em todas e dê o like para que esta palavra alcance outras pessoas também. Compartilhe com urgência com quem você ama. Envie este vídeo para quem está sofrendo calado, sendo perseguido sem motivo ou enfrentando perdas inexplicáveis. Algo vai acontecer aqui. Cada segundo que você ouvir vai iluminar áreas da sua vida que estavam escondidas nas trevas. Não pule nada, ouça até o fim, porque hoje o invisível será confrontado com poder. Nada permanece oculto diante da força que provém do alto. Há palavras que não apenas tocam, mas rasgam véus invisíveis que escondem ciladas criadas em silêncio. Em meio a batalhas não vistas por olhos humanos, certos textos sagrados carregam autoridade para desmascarar aquilo que atua nas sombras. Cada frase, cada expressão escrita carrega um peso espiritual, capaz de romper barreiras arquitetadas por intenções obscuras. Neste momento, enquanto você ouve, algo além da compreensão começa a se mover. Tudo aquilo que tentou paralisar sua jornada será confrontado. Aquilo que foi enviado para gerar confusão, angústia ou bloqueio espiritual será exposto. É tempo de discernimento, tempo de enxergar o que antes estava encoberto por estratégias do mal. Prepare-se para entrar num ambiente de revelação, onde máscaras caem, mentiras são arrancadas pela raiz e a justiça divina começa a se manifestar. O que vai ser revelado hoje não é comum. E quem permanecer até o fim receberá entendimento. Toda obra camuflada, toda trama disfarçada de bem, será atingida por esta oração. A escuridão não resiste à presença da verdade. Há poderes contrários que operam disfarçadamente, infiltrando-se por rotas abertas por falta de vigilância. Quando o discernimento entra, a confusão cede. Quando a verdade é pronunciada, o engano treme. Tudo aquilo que se construiu em silêncio contra sua estabilidade emocional, familiar ou espiritual começa a perder forças. Este conteúdo não é entretenimento, é confronto direto contra as investidas do inimigo. Toda palavra a seguir foi gerada com o propósito de ativar discernimento em quem busca clareza. Esta mensagem foi separada, não para agradar, mas para guerrear. E quem compreende o valor da guerra espiritual sabe que certas palavras são como flechas lançadas para atingir estruturas. Sinta a atmosfera se alterar enquanto você continua. Algo profundo será revelado. Não há espaço para dúvidas agora. Continue, pois você está sendo preparado para receber algo que mudará completamente a forma como você enxerga o mundo invisível. A partir daqui, tudo que estava escondido começará a ser revelado. Há forças que atuam para confundir, aprisionar e manipular.
Elas se disfarçam, escondem-se em rotinas, assumem formas inofensivas. Mas quando confrontadas com a autoridade vinda de cima, não resistem. Muitas vezes, a batalha não é contra aquilo que se vê, mas contra o que opera nos bastidores. É por isso que você está aqui, porque precisa de algo que vá além do superficial. Há algo operando contra seu destino, mas hoje isso será desmascarado. Este é um conteúdo para quem está cansado de viver aprisionado por sentimentos que não compreende, por ciclos que se repetem, por decisões que sempre acabam em prejuízo. O que será revelado foi escondido por muito tempo, mas chegou a hora da verdade aparecer. Nada ficará oculto, e quem tentar resistir à luz que virá será exposto. Preste atenção, você está a segundos de ter sua visão espiritual ativada. Siga até o fim com atenção total. Sua libertação está diretamente ligada ao que virá no próximo parágrafo. Chegamos ao ponto onde tudo se transforma. O que você está prestes a escutar é um código espiritual deixado pelas Escrituras para momentos como este. O Salmo 44 não é um conjunto aleatório de palavras. É uma declaração de guerra contra aquilo que age disfarçadamente. Ele denuncia, revela, humilha e confronta. É a exposição das estratégias do mal diante da luz da verdade. Cada frase nele escrita carrega uma força específica, que atua diretamente onde o invisível manipula circunstâncias. Quando pronunciado com entendimento, o Salmo 44 age como um grito de justiça no meio da batalha. Não é um lamento qualquer, é um clamor que exige resposta, uma convocação à intervenção divina contra opressões camufladas. Ele fala de memória, herança, traição, deslealdade, resistência, mas acima de tudo, confiança em um Deus que vê o que o homem não vê. Neste salmo está a confissão de um povo que sofreu por causas ocultas, mas também a fé inabalável na mão soberana, que tudo reverte. Enquanto você medita nessas palavras, forças invisíveis começam a perder autoridade sobre sua casa, mente e caminho. Leia, ouça e deixe cada sentença penetrar profundamente, pois a partir de agora, toda a estrutura montada contra você começa a ruir diante da espada da verdade. Nada resiste quando a verdade celestial é proclamada com autoridade. O Salmo 44 rasga os véus da dissimulação espiritual, expondo a sutileza dos ataques que muitos não conseguem perceber. Este salmo é um lamento, mas também uma declaração. Ele representa um povo que foi traído por alianças humanas e abandonado por conveniências políticas, mas que ainda escolheu manter sua fidelidade àquele que governa acima dos homens. Ao entoar estas palavras, a alma se alinha com um poder que não falha. As amarras que antes impediam a visão se quebram, a mente é clareada, o espírito se fortalece. Não há engano que resista à força das verdades contidas neste salmo. Quem o declara, age como sentinela no mundo invisível. O inimigo, astuto, esconde-se em discursos, manipula estruturas, mas é incapaz de permanecer intocado diante de quem invoca o Deus da justiça. Quando o Salmo 44 é liberado com discernimento, o espiritual começa a reagir. A cortina do engano é rasgada. Tudo aquilo que foi tramado secretamente se torna visível. A cada palavra pronunciada do Salmo 44, o ambiente espiritual começa a se ajustar. O texto evoca lembranças antigas, reconecta o presente ao passado e denuncia ações que tentam apagar promessas feitas pelo Altíssimo. Ele não se limita ao momento presente, mas viaja por gerações, desafiando o esquecimento e cobrando posicionamento. É como se os céus aguardassem este grito para mover engrenagens invisíveis. E quem o entoa com entendimento não sai ileso, sai revestido. O que parecia confuso passa a fazer sentido.
As perdas, os atrasos, os silêncios, tudo começa a se encaixar. A clareza que chega não vem por meio de lógica humana, mas pela intervenção sobrenatural. E isso acontece porque a palavra viva tem o poder de ativar respostas. O que antes era bloqueado começa a se abrir. Portas seladas são destrancadas, correntes são partidas. E aquilo que operava nos bastidores começa a se manifestar, revelando intenções, atitudes e motivações escondidas. A verdade liberta porque não há comunhão entre trevas e luz. E o Salmo 44 ilumina com precisão o que muitos evitam confrontar. Enquanto muitos buscam soluções em fórmulas, este salmo aponta diretamente para a causa. Ele não mascara a dor, não camufla a crise, mas apresenta uma oração que rompe o ciclo da dissimulação. Ao ser declarado com convicção, inicia-se uma transformação que não é visível aos olhos imediatos, mas cujo impacto se percebe nos resultados. Inimigos ocultos, até então inatingíveis, passam a ser desmascarados. A atmosfera muda. As intenções por trás das ações vêm à tona. Nenhuma fachada permanece de pé. O Salmo 44 é como uma lâmpada acesa num quarto há muito tempo fechado. E ao iluminar, ele não apenas mostra a sujeira acumulada, mas também aponta o caminho para a purificação. Esta palavra não está aqui por acaso. Você foi guiado até ela por um propósito. O que está sendo liberado agora serve como antídoto contra todo encantamento que tenha sido liberado contra sua mente, emoções ou decisões. É mais do que proteção, é confronto direto. E neste confronto, o engano não tem mais onde se esconder. Quando o Salmo 44 é declarado em ambiente de batalha, ele atua como decreto. É como se o próprio céu assinasse um documento contra a injustiça, anulando pactos obscuros firmados sem o seu consentimento. Ele clama por uma resposta diante da dor não compreendida, questiona o silêncio diante da opressão e expõe o contraste entre a fidelidade do justo e a aparente ausência de recompensa. Mas essa aparente ausência é apenas um intervalo. A justiça não falha. Tudo o que foi feito em segredo será revelado. Toda palavra dita contra você em oculto será recolhida pela força divina e devolvida em forma de restauração. Não se trata de vingança, mas de alinhamento. O que está fora de ordem precisa ser confrontado com verdade. E esse confronto começa com a confissão de que há um Deus que vê, que ouve, que age. Nada passa despercebido, nenhum clamor sincero é ignorado. E o Salmo 44 é esse clamor, profundo, sincero, urgente. Ele rompe o véu do silêncio e ativa o grito da justiça. Este salmo é também um alerta. Ele revela que a dor nem sempre é resultado de erro. Às vezes, é o reflexo de um confronto espiritual onde o inimigo tenta paralisar o avanço do justo. O Salmo 44 mostra que mesmo os que permanecem fiéis podem passar por adversidade. Isso desmonta a mentira de que fidelidade sempre gera conforto. Ao contrário, a fidelidade atrai guerra, mas essa guerra não é sinal de derrota, é evidência de ameaça contra o reino das trevas. E quando esse texto é proclamado, o inferno percebe que não há mais espaço para manipulação. Os espíritos contrários recuam. Os acordos espirituais que tentavam impedir sua vitória começam a ser anulados. Este salmo quebra ciclos, interrompe padrões, reverte decisões. Ele é espada em mãos espirituais. E quem compreende isso não o trata como texto decorativo, mas como ferramenta de guerra. O que está acontecendo agora em sua volta não é acaso. É resposta ao clamor silencioso que você vinha fazendo há muito tempo. Quando as palavras do Salmo 44 atravessam os ares, algo acontece no mundo invisível. Elas não são sons comuns.
mas códigos sagrados que atingem o âmago das forças que operam em segredo. Cada frase pronunciada em fé atua como denúncia contra estruturas malignas, desmascarando ações ocultas com precisão cirúrgica. E nesse confronto direto com o oculto, nenhuma entidade resiste ilesa. Ele revela a dor de quem permanece firme, mesmo sendo atingido. Fala sobre ausência aparente, mas revela presença constante. O Salmo expõe a incoerência do sofrimento do justo, mas também denuncia os mecanismos espirituais usados para tentar calar quem permanece. Esse é o poder que esta mensagem carrega: desmascarar os bastidores da opressão. Por isso, quem declara esse salmo com convicção atrai respostas celestiais. O clamor se transforma em espada. O lamento vira guerra. A voz do justo ecoa nos céus e gera movimentos contrários às forças que operam na escuridão. Tudo que se disfarçava de bem, mas operava com intenções maldosas, começa a ser revelado. Ao meditar nesse salmo, percebe-se que a justiça divina possui um ritmo próprio. Não se apressa, mas também não falha. Mesmo quando tudo parece perdido, quando alianças humanas se rompem e os aliados desaparecem, o Salmo 44 mostra que ainda existe uma aliança superior, imutável e eterna. Essa promessa não depende da aprovação de homens, nem da aparência de vitória. Ela atua por fidelidade. E é exatamente essa fidelidade que incomoda os reinos da escuridão. Por isso, os ataques vêm sorrateiros, as armadilhas são bem desenhadas, os ataques são silenciosos. Mas quando a fidelidade é preservada, mesmo sem explicações, Deus age. Este salmo revela o grito de quem foi injustiçado, traído, humilhado, e ao mesmo tempo carrega a resistência de quem não desiste. Ao entoá-lo, o invisível se curva. A justiça é ativada, o mover começa. E tudo que estava sendo ocultado pela manipulação espiritual começa a ser iluminado pelo discernimento. É como se cortinas fossem arrancadas, revelando o que antes parecia impossível de enxergar. O Salmo 44 não é apenas um clamor individual, mas um lamento coletivo. Ele carrega a dor de gerações que confiaram e mesmo assim foram atingidas. Ele representa o coração de um povo que não se rendeu aos ídolos, mas ainda assim viu o sofrimento bater à porta. E essa aparente contradição revela um mistério. O sofrimento não anula a presença divina, mas revela a intensidade da guerra espiritual travada. O inimigo ataca aquilo que teme, e quando alguém permanece firme na aliança, torna-se ameaça ao reino das trevas. Este salmo, então, torna-se arma para quem já não tem forças. Ele verbaliza o que muitos sentem, mas não sabem como expressar. Ele fala pela alma, dá voz ao espírito e desperta o céu. Quando alguém ora esse texto com entendimento, todo argumento contrário começa a ser desfeito. Nenhuma acusação prevalece, nenhuma mentira permanece. Toda manipulação mental, toda perturbação emocional, toda instabilidade espiritual começa a ser arrancada pela raiz. Porque onde há fidelidade, há resposta. A profundidade do Salmo 44 está em seu contraste. Ele clama, mas também confia. Ele expõe a dor, mas reafirma a aliança. Ele confronta a aparente ausência de Deus, mas reafirma sua soberania. Esse equilíbrio é que torna o Salmo tão poderoso no combate a obras malignas, porque ele não nega a dor, não finge ausência de conflitos. Ele encara, ele denuncia, ele confronta, e é isso que desarma o inimigo. O mal opera na escuridão, onde não há confronto direto, mas quando alguém traz luz, ele se enfraquece. O Salmo 44 é luz sobre pactos obscuros, sobre alianças traiçoeiras, sobre mentiras religiosas, sobre manipulações sutis. Ele destrói o palco onde o mal se apresenta com aparência de piedade. Ele desmascara a falsidade, destrói máscaras,
revela intenções e, ao fazer isso, limpa o caminho para a ação de Deus. Toda influência espiritual negativa começa a perder força. Toda presença nociva que rondava suas decisões começa a ser dissipada. Porque onde há verdade, o engano não permanece. Este texto não é um discurso motivacional, é um despertar espiritual. As palavras do Salmo 44 foram deixadas para momentos onde a confusão parece dominar, onde a injustiça grita mais alto que a esperança. Ele é o recurso espiritual para quem foi atingido sem razão, abandonado sem explicação, acusado sem culpa. Ele revela que há causas que só o céu compreende, mas também afirma que há respostas que só o céu pode liberar. E elas vêm, não no tempo dos homens, mas no momento exato. Ao declarar este salmo, você entra num território onde apenas o discernimento conduz. Nele, a alma inquieta encontra repouso, a mente perturbada encontra direção, o coração aflito encontra firmeza. É nesse território que a justiça é ativada, que as obras ocultas começam a se desintegrar. O mal começa a recuar, porque já não consegue se sustentar diante da presença que o expulsa. Quem caminha sob essa palavra, caminha com escudo. E quem caminha com escudo, atravessa o fogo sem ser consumido. Aqueles que mergulham na força do Salmo 44 são transportados para uma realidade onde o mundo espiritual se revela em detalhes. Cada expressão ali escrita é um espelho que reflete, não apenas a dor, mas também a firmeza de quem continua mesmo sem respostas imediatas. Esse salmo denuncia o fracasso das estruturas humanas e exalta a fidelidade divina. Ele não minimiza o sofrimento, mas o posiciona como parte de um processo onde o céu está agindo em silêncio. O inimigo se alimenta da dúvida, da incerteza, do esquecimento. Mas quando o Salmo 44 é invocado, o cenário muda. O que antes era um campo de derrota se transforma em ambiente de revelação. A mentira perde fôlego, a inveja se enfraquece, a feitiçaria recua, a maldição se desfaz. O engano espiritual perde sua base. E o espírito que antes estava abatido é erguido pelo peso da presença divina. O que parecia ruína é apenas o início de um novo ciclo onde tudo será realinhado. Este salmo não só desmascara, ele reestrutura. A eficácia do Salmo 44 está em sua sinceridade. Não há máscaras em sua linguagem. Ele é direto, firme e transparente. E é essa autenticidade que faz dele uma ferramenta eficaz contra obras malignas. O inimigo se esconde onde há aparência. Mas onde há verdade, ele não consegue habitar. O Salmo confronta o silêncio divino, não com revolta, mas com confiança. Ele questiona, mas não abandona. Ele clama, mas não desiste. Essa postura espiritual é o que desarma as estratégias do mal. Porque quando o coração permanece fiel, mesmo diante da dor, o céu responde com intervenção. O Salmo 44 rompe os argumentos contrários. Ele quebra encantamentos que agem contra relacionamentos, finanças, saúde, propósito. Ele dissipa o nevoeiro espiritual. Ele afasta aquilo que tenta ofuscar o discernimento. E quem caminha à luz desse salmo passa a ver o que antes era invisível. Nada mais fica escondido. Nenhuma ação espiritual maliciosa permanece oculta. A verdade, quando declarada com autoridade, ilumina tudo. Este salmo não se limita ao ambiente religioso. Ele invade todas as esferas da existência humana, emocional, familiar, profissional, espiritual. Ele mostra que a fidelidade não garante ausência de dor, mas garante presença em meio à dor. E é essa presença que incomoda as trevas. O Salmo 44 desnuda os ataques organizados no mundo invisível. Ele revela que há guerras que não se vencem com palavras suaves, mas com confrontos diretos. Por isso, ele não é um salmo de consolo fácil.
Ele é um clamor que rasga os céus e exige resposta. Cada linha dele representa um grito de alguém que não se conforma com a injustiça. E esse grito é ouvido. Quem proclama o Salmo 44 se posiciona espiritualmente, toma as rédeas da sua história, rejeita o papel de vítima, assume a postura de guerreiro, e essa postura atrai a atenção divina, porque o céu responde ao posicionamento. Aquele que ora com autoridade se torna inimigo declarado do reino do engano, e onde há confronto, há vitória. Há momentos em que tudo parece ruir. Amigos desaparecem, o apoio escasseia, a confiança é abalada. Nestes momentos, o Salmo 44 surge como âncora. Ele afirma que mesmo quando tudo parece contrário, há uma aliança inquebrável. Essa aliança não se baseia em circunstâncias, mas em promessas eternas. O Salmo reforça a ideia de que há batalhas que não compreendemos, mas que são reais, que há forças que operam contra o avanço dos justos, mas que não resistem à força da luz. Quando esse texto é entoado, ele provoca uma reorganização espiritual. Códigos são quebrados, laços são desfeitos, pactos são anulados. Ele é a voz do Espírito clamando por justiça, onde o corpo sente dor. E esse clamor sobe, e quando sobe, é respondido. O céu não ignora o grito dos fiéis. A resposta pode não vir como se espera, mas ela vem. E quando vem, desmantela tudo aquilo que havia sido construído contra você. O Salmo 44 é resistência espiritual. Ele mostra que a fidelidade se mantém mesmo quando os sinais não são visíveis. Ele grita contra a aparente ausência de Deus, mas reafirma que mesmo no silêncio há um plano em ação. Este salmo é para quem já sofreu traições que não compreende, rejeições que não mereceu, perdas que não provocou. Ele fala por aqueles que foram alvos de mentiras, perseguições, manipulações. Ele clama em nome dos que permanecem. Ele protesta contra o caos, mas espera pela ordem divina. Ao ser proclamado, o Salmo entra nos corredores invisíveis, onde decisões espirituais são tomadas. Ele move o que está parado. Ele acelera o que foi travado. Ele desmonta o que foi armado contra você. E ao fazer isso, restaura. A força dele está em sua ousadia. Ele não tem medo de confrontar. E por isso, onde ele é entoado, o mal é denunciado. Máscaras caem. Planos são abortados, intentos malignos são dissolvidos pela força do clamor que o Salmo libera. Ainda que tudo pareça contrário, nada escapa do controle do Altíssimo. Aquele que vê o oculto, ouve o clamor silencioso e responde com precisão. Ele continua no trono. O Salmo que você ouviu hoje não foi apenas um texto, foi um ato de guerra espiritual. Foi a prova de que o céu se move quando há sinceridade no coração e perseverança na oração. Não importa quão sombria tenha sido a sua noite, o sol da justiça já está surgindo. A verdade vai prevalecer. A mentira será desmontada. A obra oculta será exposta e a sua alma será erguida com autoridade. Você não está sozinho. Há um tempo novo chegando, um ciclo de respostas, de paz e de libertação. Guarde essa certeza. Deus não se esqueceu de você. A espera nunca é em vão quando quem prometeu é fiel. Continue firme, continue orando, continue declarando. O mal pode até tentar se esconder, mas ele não resiste ao poder da luz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva agora sua mente, seu coração e seus caminhos. E que a presença dele vá adiante, quebrando os muros, desarmando armadilhas e guiando seus passos rumo à restauração completa. Creia, respire fundo e diga com convicção: eu confio no agir de Deus.